Proibido Ré bemol, que é um nome assim, né? Podemos discutir sobre esse nome também em breve, muito em breve. Gostaria de... Fala galera, bem-vindos de volta ao segundo episódio, então finalmente deste novo podcast chamado Proibido Ré bemol. Para todos aí que gostaram ou não gostaram, para recomendar para os seus amigos, deixarem um like, deixarem comentários positivos, negativos, neutros. Conferirem também nosso Instagram, estamos postando vários cortes e coisas por lá. E o que mais vocês querem adicionar aí? Assista o nosso primeiro episódio, né? Que Isso, surgiu, né? Faz poucos dias e já estamos aqui gravando mais um episódio para vocês. Hoje em especial mais dois, né? Então temos. Mas vocês vão vendo cada vez. Então, cada vez. Também não é tão fácil assim, né? Começando então esse episódio, o tema desse episódio vai ser composição. Eu já vi que tem similaridades porque você está já com a canetinha pronta para apontar. Cara, é mania de jornalista, né? Ter um negócio para anotar. Não, mas deixa. Deixa seu comentário, se o clique da caneta é algo que incomoda. Deixa eu vou clicar bem perto do microfone, ó. Vamos lá, composição musical. Os meninos sugeriram a gente puxar esse gancho aí do episódio falando sobre a vinheta do programa. A vinheta do programa foi uma ideia, cara, temos que ter uma música, então quem sabe a gente faz uma música, né? Então, como é que começou esse processo? A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que não é nada revolucionário, né? Mas a gente decide as coisas por lá, enfim, e aí o Mala trouxe uma ideia de melodia. Isso. E com sopros, né? Isso, com metais, né? Como é que era? Como é que foi isso aí, mano? Tava lá na escola e entre aulas e tava com um computador para trampar com outras coisas também, comecei a pensar, a gente tava discutindo essa ideia de que vamos fazer então a vinheta, já que a gente colocou esse bonde para andar, a gente se programou mal e porcamente. Tinha que ter uma vinheta, né? A gente precisava de uma vinheta. Então vamos tentar fazer essa vinheta. E aí, entre aula e entre coisa, comecei a pensar em uma melodia, saí para pegar um café e quando eu voltei para a sala eu tinha esquecido da primeira ideia, então uma das minhas sugestões de tópico aqui é sobre a primeira ideia. Eu achei que tu ia falar sobre perda de memória, né? Que também, perda de memória também é uma boa ideia. Mas voltando para a sala e continuando a conversar com vocês, veio uma segunda melodia na minha cabeça que eu pensei, pô, na real essa pegada é interessante, simples, uma pentatônica, nada demais, vamos ver o que eu consigo fazer para dar um tempero e fiz assobiando. Então, tipo, você trazer a coisa fora do instrumento, pra mim, eu acho que tem bastante gente que concorda com isso também, é uma ferramenta prática, relativamente prática. Se eu chego no instrumento, apesar de ter uma ligação com o instrumento, às vezes demora pra essa ideia tomar forma. Enquanto você já tá tocando, é outro papo. Mas você pegar uma guitarra, pegar o sax, um teclado, pra montar uma parada, nem sempre é super fluido. Então às vezes sim, mas nem sempre. Então às vezes eu prefiro cantarolar ou assobiar, vai que vai, e depois eu tiro isso aí. Né? E foi o que eu fiz. Basicamente, eu mandei pra vocês um cantando, né? Mandei no WhatsApp, você pode tocar aí na edição, inclusive, se a gente quiser. E depois, logo depois, tirei também no sax, aí foi um turnaround ali pra gente, né? O final do tema. E aí mandei pra vocês, e aí a galera aprovou, gostou, e o Diogo tomou as rédeas dessa segunda parte dessa ideia. Olá. E aí, Diogo, como é que foi? E aí, Diogo? Pois é, eu fiquei recapitulando, porque foi tipo um dia que eu tava no corre, e aí eu vi que o grupo tava pipocando, e eles dois aqui, papai, eu pensei, cara, não sei se é mais sério porque a gente tava falando sobre edição, e quem vai fazer o quê, Sim. Ou se era só também assunto aleatório, outras ideias também pra tópicos de podcast, eu não sabia o que tava rolando, e daí eu tava tipo na rua assim, rapidão, saindo de uma escola indo pra outra, e aí eu vi alguma coisa assim na gravação, eu escutei na rua mesmo, assim, tipo, né, com a voz, nem tinha o sax, porque depois tu mandou, eu acho. Aí eu já fiquei aqui na cabeça, mas fui dar aula e tal, falei, depois eu escuto e tal, sei lá. E aí, uns dias depois, eu daí escutei o áudio, tanto da voz quanto do saxofone, e falei, tirar aqui na guitarra pra entender qual que é a melodia, qual que é o tom, não sabia, a gente tava brincando até, se tentar fazer em ré bemol na zoeira, pra ficar esse trocadilho. Mas, enfim, aí meio que tirei na guitarra, entendi a melodia, depois quando chegar em casa com calma eu gravo. Daí falei pra eles, vou fazer uma guia aqui, daí botei uns acordes, né, que era só uma melodia, botei os acordes, inclusive depois pode desmembrar o lance da composição e tentar falar sobre esses tópicos, né.
E foi isso, aí botei os acordes, mais ou menos num groove ali que eu imaginei também, que combinasse na minha cabeça o que faria sentido com essa melodia e gravei a guitarra. Não necessariamente para ser a guitarra, mas para já ter essa ideia. Isso. E aí depois o sopro ia colar junto, fazer a mesma coisa, fazer outra coisa, enfim, aí era outro passo. Gravei um baixo também, do baixo eu gravei também, aí mandei isso, a guitarra base, o baixo e a melodia na guitarra. E aí a gente falou... E aí já ficou muito legal, já gostamos, e aí já né? vamos colocar essa versão agora. E foi massa que, assim, logo eu lembro de receber a tua guitarra, ainda sem sopros adicionados, a gente não tinha feito basicamente a transformação em já algo mais concreto de música dessa primeira ideia ali, cantarolada. E a minha reação, eu não posso falar aqui por motivos do politicamente correto, mas foi muito enfática. Foi enfática. Literalmente foi enfática. Foi muito legal. A minha também foi enfática, só que eu não assim, expressei. galera, eu quase tive um treco aqui. Isso, quase tive um treco. Isso, exatamente. tive um treco, exatamente. Porque assim, quando o jogo fala que coloquei os acordes, ele tá sendo basicamente honesto, não, modesto. Modesto. Sendo modesto. Claro. Bastante modesto, inclusive. Botou uns baitas nos acordes ali. Só aquela senha de computador que vocês devem estar pensando aí na cabeça de vocês também. Só acorde de aranha. Enfim, depois disso a gente começou a botar mais camadas e discutir como é que a gente ia montar essa ideia toda. Então, já em casa, não sei se foi no mesmo dia, talvez não, eu comecei a pensar num sopro de como isso ia funcionar. Então, peguei um VST ali com trombone, trompete, coisas, sax. VST, para quem não sabe, é uma forma de você simular, né, digitalmente um instrumento de sopro, que seria algo orgânico. Isso. Que é prático, basicamente. Né? E fiz o que eu achei que ia dobrar a guitarra, você acabou se transformando em mais uma cama, um negócio um pouco mais rítmico, assim, para contrapor o que tava rolando ali de guitarra e baixo. E depois... Nesse meio tempo, daí eu falei pros guris, vou chamar um amigo meu para gravar batera. Daí um abraço pro Ike Bernardão, meu parceirão lá do Rio Grande do Sul. Toca comigo na tirolesa instrumental e várias músicas minhas já gravadas com ele. Recentemente ele montou o estúdio dele lá, com gravação e tudo. Foi uma forma já de aproveitar esse embalo e ele foi lá, tipo, 2 dias depois gravou uma batera também, muito maneira. Então valeu demais. Desde o primeiro episódio, viu também nossos stories aí que apareceu o processo de gravação do Henrique. Isso, acho que ele até postou no perfil dele lá, tem ele gravando no estúdio. Não, ficou excelente, eu acho que vale a pena até colocar, né? Podemos colocar aí. E algo importante que foi, né? Não, e aí, não, final. agora eu vou me pronunciar agora, porque até então os meninos estavam fazendo tudo aqui. Enfim, eu falei, rapaz, o que eu vou fazer nessa vida? Eu preciso tocar alguma coisa, né? Vai ser, Diogo, eu vou gravar um ovinho aquele de percussivo, né? Eu vou gravar aqui, aí gravei o bendito do ovinho, mandei a track lá, é praticamente imperceptível. Acho que... Adiciona um tempero. Mas enfim, eu tô lá. Tô lá, meu nome tá lá no crédito, meu instrumento os tá lá. Os direitos autorais. Já vou ganhar minha parte ali. Garantidos. Mas só pra participar, né? Eu vou puxar 2 assuntos, um assunto aqui que eu escrevi, que é essa composição nossa, né? Falando sobre composição, ela já foi pensada em ser a vinheta. Uhum. Então, assim, tinha uma duração específica... um sentimento por trás daquilo, né? Uma ideia. Cara, a primeira linha que o Marlon já fez, ele já deu o tom dela, né? O tom não falando tom de nota, mas assim, enfim, já deu... Foi uma piada que inclusive rolou no WhatsApp também. Já deu o sentimento, o feeling ali da coisa. E aí aquilo ali já guiou, né? Os acordes que o Diogo usou, provavelmente se fosse para uma outra... seria diferente. Para um outro objetivo, com certeza. Acordes diferentes, uma levada diferente, enfim... e acabou que aquilo tudo ali já direcionou bastante. Então foi muito legal e acabou que ficou excelente, assim, tipo assim, a gente amou o resultado, assim, ficou muito legal, combinou. E aí outra coisa também que aconteceu foi que quando eu fui editar e fazer a abertura, né, de entrada ali, eu pensei que esses frames congelados ali com os nomes iam combinar com essa música, sabe? Então é engraçado também. Então, cômica, né? Eu achei que ficou legal, assim, ficou descontraído, e aí congelou. Então acho que isso tudo acabou levando a coisa para um lado.
E talvez se a música fosse uma outra música, Total. seria uma outra vibe, né? Com certeza. Então, eu tinha até, Até enquanto eles estavam falando, assim, eu tava pensando nisso. E que essa música, então, ela já teve uma inspiração com uma função muito específica, né? Que era ser a vinheta do podcast que até... Né? E como você, justamente nesse tópico, tipo, você já tinha um framework, assim, uma estrutura que já estava pensada, que a gente já estava conversando sobre o que seria isso, como que a gente ia montar isso, apesar de a gente não ter ninguém falou que pode ser um gruvão dessa maneira. Verdade. Ninguém falou, vamos fazer um metal, vamos fazer um rock, vamos fazer uma Sim. bossa. Isso não foi falado, né? Mas a gente tinha outras regras, vamos dizer assim, outras limitações, de alguma maneira, para como isso deveria né, vir à existência. Então, acho que isso pode ser um facilitador também. Você sabe o que você não quer, ou o que você não pode ter. Então, isso é importante quando a gente está falando de composição, que vai ser um outro tópico aí, Verdade, eventualmente, mas verdade. isso é um lance que dá para lançar a mão e vale a pena. Verdade, claro. Essa aqui era a minha observação sobre o... Tem mais uma outra coisa aqui? Sim, tenho. Essa questão do tom que você falou, direcionou pra música, não pelo tom literal, mas assim, deu um norte, é porque ele fez uma melodia, né? Acho que pra gente ser mais pontual, assim, uma melodia, ela é a parada mais forte da música. Você faz vários arranjos de uma mesma composição, mas você não mexe a melodia. É sagrado, né? Então vai pegar lá Garoto de Ipanema, que é uma música que tá gravada em milhões de versões no mundo inteiro. Pra quem gosta, pra uma versão ou pra outra, prefere alguém. São N gravações, só que tipo a melodia é aquela lá. Às vezes um pouco muda o ritmo e tal, mas assim, as notas, a ordem tá ali. O esqueleto é aquilo ali. Então é muito difícil você também fugir tanto. Você pode fazer várias roupagens, seja com os acordes, com os timbres, com os arranjos, mas pô, a melodia tá ali, né? Então quando o Mala mandou uma melodia, ele poderia ter talvez mandado uma linha de guitarra, só um riff ou só um acorde, ou feito uma bateria com a boca ali, tipo, pra dar um ritmo, não sei. Ele mandou a melodia e poderia ter sido também nem aproveitada, porque não deu time ali, o cara teve outra ideia, ou perdeu a ideia que a gente falou. Como era uma melodia, não tinha como fugir disso, nessa vibe, já era uma coisa mais que pedia um groove, né? Pensando musicalmente falando, né? Você não ia botar um ritmo de valsa naquele groove, tipo, você não ia pensar num heavy metal, ele trouxe uma melodia que pra quem tá um pouco mais dentro da área da música vai falar, pô, isso tá nessa caixinha. Então foi bem natural também. Se fosse outro processo, talvez eu gravar os acordes, talvez seria outra coisa, sabe? Então isso que eu acho que é importante. Ela foi tão assim porque veio com a melodia. Então é muito forte isso. Pode dar outras roupagens, mas a melodia é quem manda, né? Eu achei engraçado também porque nesse primeiro áudio, que eventualmente vocês já ouviram aí na edição, o meu cantarolar na minha cabeça era uma guitarra fazendo um negócio mais só meio gruvadinho, assim, meio R&B, bem de boa. Só que como é que você traduz isso com uma única voz, né? Tipo, eu não tenho um acorde aqui acontecendo na minha boca. E logo depois entrava no final do tema que vocês ouviram ali, mais ou menos da mesma maneira. Quando o Diogo transpôs isso pra música de verdade, ele já entra com uma melodia que não existia, né? Tipo, ele já adicionou um outro pedaço ali, que daí eu também poderia ter falado, pô, mas eu não queria isso aí. Isso aí tinha que ter um tchunk antes, pô. Nada a ver. Foi isso que eu pensei, né? Isso, então, não é por aí, não é essa pegada, mas justamente essa soma das partes, meio com regras, porém sem regras ao mesmo tempo, te dá também um resultado específico daquele jeito. Sim. Então, né, se fosse outro dia, outro horário, outro momento, seria outra coisa completamente diferente. Mas aí é que tá a mágica do negócio, né? Trabalho em conjunto também ali, porque a gente não falou assim, tu vai se virar com a track e se precisar de falar, não, tipo assim, vamos fazer, vamos ver o que dá. E, da mesma forma que foi o episódio, vamos se reunir, vamos ver o que dá. A gente tá aqui pro segundo episódio falando sobre composição, vamos ver o que dá, né? Então, a ideia desse podcast também não é ficar amarrando muito, a gente vai dar nossas experiências, nossas opiniões e ao mesmo tempo bem relax, bem leve. É uma coisa que define também deadline importa, no final das contas. Acabou que a gente tinha que entregar o primeiro episódio e tinha que ter essa vinheta. Tinha que ter a vinheta. Inclusive, isso é muito importante pra composição. Depois, na hora que a gente for falar, no próximo momento aqui, esse lance de, tipo, fazer a parada. Então vamos falar sobre composições, cara. Vou começar contando... Posso começar contando um pouquinho? Pode. Vamos falar um pouco sobre alguma experiência, alguma história. Isso, então, aí bem livre, mas sobre o processo individual de cada um dentro desse lance de compor, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre composição, que eu sempre fui mais, na verdade, arranjador. Então eu sempre compus com outras pessoas, né? Vinha mais ou menos assim um esqueleto de uma música, uma melodia, uma sequência de acordes, enfim, estrutura básica ali de verso e refrão. E aí a gente, cara, vamos colocar aqui, vamos colocar uma parte 1, vamos ter uma parte 2, vamos ter uma ponte aqui, vamos
Voltar, então, assim, na banda que eu tinha há algum tempo ali, a 2, depois eu coloco até o link, enfim. Na 2 a gente tinha uma estrutura que eu acho que não era nenhuma coisa assim pensada, assim, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro jeito, mas era uma coisa assim, universalmente na banda era aceito que a gente fizesse assim, que era uma estrutura bem pop, assim. Só que não era uma música pop, era um folk, rock, só que tinha uma estrutura bem pop, assim. Então era bem baseada em refrão, em ter uns hooks, ter uns ganchinhos ali, uma parte leva para outra, tem um riffzinho, tem uma... Então, inclusive isso refletia na duração das músicas. Se for ver no primeiro EP que a gente gravou, eu acho que todas as músicas têm entre, tipo assim, 3 minutos e 15 e 3 e 25. Aquele lance bem radiofônico, né? Isso, exatamente. Exato. O pop que tu fala, mas nesse sentido, isso, né? nesse sentido de ter essa estrutura. Tem o estilo assim, da banda, gênero musical, mas tipo, tem essa parte isso, que radiofônica. Que a música vai crescendo um pouquinho, e depois ela dá uma esvaziada, e depois tem um outro ápice e tal, e daqui a pouco ela acaba. E aí te deixou com uma estrutura que, assim, ela é comum, e ela é comum porque ela funciona, no pop principalmente, né? E aí tu não tem muitas surpresas ali, mas é uma coisa que pra nós fazia sentido fazer daquele jeito, né? Claro. Cada música tem a sua cara, enfim, mas vendo agora, assim, isso foi uma coisa que eu me dei conta, assim, depois que a banda acabou, Aí eu fui olhar, assim, no EP, assim, 3 e tanto, assim, caramba. Padrãozinho ali, que não necessariamente foi... pensado e se tu for pensar em parte, sei lá, 1, 2, 3, A, B, C, enfim, ela tinha ali coisas bem fixas, né, nas partes. E isso era uma coisa que a gente meio que fez assim, grande parte das minhas músicas, as músicas que eu arranjei, enfim, eu fiz nessa banda, então meio que seguindo uma estrutura parecida, assim. E é interessante porque é uma coisa que estava ela fica tão forte assim, né, na cultura da gente, né, no que a gente escuta, no que a gente gosta, no que a gente entende como referência para dar uma cara para aquela coisa, né, ninguém inventa um troço do nada, assim. Então, assim, não que seja uma referência direta, mas assim, um modo de, não um modo de trabalhar, mas um resultado que tu quer chegar. Eu quero ter um resultado assim, quero ter uma possibilidade de ter uma música que toque na rádio, enfim, seja tradicional de alguma coisa. Porque é outros tempos, né, cara? Naquela época, assim, ali era 2012, 2011, por aí. Não parece, mas mudou bastante. Mudou bastante. A gente não tinha essa abundância de streaming, né? Tocadores, de espaço, e de espaço pro cara se expressar, assim. Então, tipo assim, não tinha redes sociais do jeito que tem hoje, não tinha... A gente usava MySpace, né? Isso, MySpace. A gente falou no MySpace esses dias. Eu usava MySpace, usava o Bandcamp pra... Isso, SoundCloud. O SoundCloud, exato. Bandcamp até hoje existe também. Todos existem ainda. Mas... Então, assim, era um outro tempo e era um jeito de fazer a coisa. E eu não estava em escola de música, nada na época. E aí eu não tinha, assim, por exemplo, um espaço como a gente tem agora, né? De conversar com gente que compõe também, enfim, isso muda tudo. Instrumento. Exato. Sim. De tudo. Cara, trocar uma experiência, falar assim, cara, ótimo, mostrar uma parada aqui, eu fiz um negócio aqui, não, tem... Então, essa troca, assim, eu meio que não tive, assim. A gente ia fazendo as coisas meio em dupla, né? Que era eu e a Indy na época. E aí, foi assim, cara. Foi uma experiência que eu nunca fiz. Como é que eu vou fazer? De repente a gente coloca isso, coloca aquilo, Claro. Fazendo e descobrindo, né? E meio que foi assim, a minha experiência inicial com composição e arranjo foi isso, assim, de pegar e construir essas coisas dentro de uma, vamos dizer, de uma estrutura meio manjada, vamos dizer assim, mas que funciona, né? Vamos dizer, que seria, sei lá, pentatônica, né? Que é manjada, mas funciona pra tudo, então, enfim. O recurso que tu tinha de tocar e coisas isso, de ouvido que intuitivamente você ia e referências, jogar ali, né? Isso. Mas bem natural também, né? Exato, e de tentar criar momentos na música, né? Momentos, então, que a música vai preenchendo, assim, depois ela esvazia um pouco, tem aqui, dá destaque pra uma coisa ou outra, tal, e depois ela resolve, né? Não tem nada. Vejo assim, tem muito... Se você pega determinados artistas que fazem esse tipo de processo e são mais naturais, tipo, só sai fazendo o que ele acha que funciona pra ele, que tá na cabeça dele, sem se preocupar muito com uma formalidade ou com
tipo de estudo ou algo nesse sentido, tipo, esses caras acabam sendo mais originais e mais interessantes do que você pegar um cara que super estudou em Berkeley, não que isso não tem o seu lugar, com certeza essa galera produz música maravilhosa, não é uma questão de valor nesse sentido, mas se fazer do teu jeito e com as tuas ferramentas é um negócio especial, tem um lugar específico, assim. Mais verdadeiro, talvez. Talvez né? mais verdadeiro, exato. Vai ter isso aí, querendo ou não. Vai ter, cara. E tem uma questão também que às vezes, tipo, eu catava uns acordes assim, eu acho que essa música precisa de um acorde tal depois desse. Só que eu não tinha estudo de campo harmônico, né? Isso, então... E aí depois que eu fui estudar e fui ver assim, rapaz, olha os acordes, estão tudo aqui, ó. Esse aqui, por isso que esse aqui entrou. Isso. Então é uma coisa que, né? Eu tinha o sentimento que precisava de um acorde daquele. Por quê? Porque o cara anos do cara escutando músicas que tem uma certa similaridade, assim, em acordes, em melodias, e tonalidades, né? Porque muita música composta em guitarra tem tonalidades que são mais usadas e tonalidades que são menos usadas, né? Tipo ré bemol, assim, dependendo do lugar do podcast, né? Talvez não use exatamente. Inclusive o professor de guitarra falou um dia, eu lembro bem, assim, quando eu estava estudando, que ele falou assim, cara, escuta as músicas do Elton John, porque são músicas feitas em outras tonalidades, porque ele compõe no piano. Claro. E aí o cara compõe baladas e rock no piano. Então isso é muito interessante, porque vai desenvolver outros caminhos, assim, pra ti. Tu vai começar a escutar outros sons na música. É uma observação interessante, claro. né? Mas como, no caso, a gente fazia basicamente violão e guitarra, enfim, tinha esse lance aí de eu procurar um negócio que eu intuitivamente sabia, mas que depois, com o estudo formal ali de campo harmônico e tal, não, era isso mesmo. Pô, as músicas estão aqui. Esse acorde que era aqui Então, assim, e nem precisei estudar muito, assim, só foi ver assim, um diagrama. Um diagramazinho simples ali já... E já me resolveu, né? Claro. Então, mas até hoje eu fico, quando eu, sei lá, escuto uma música, uma coisa assim, eu tenho a tendência a anotar, assim, e algumas partes de algumas músicas, assim, sabe? Essa parte tem um negócio... E aí, às vezes, quando eu preciso fazer algum arranjo, alguma coisa, cara, e esse aqui? Aí eu tenho meio que uma biblioteca de coisa que eu acho interessante. Maneiro, claro. Porque eu escutei uma vez alguém falando, cara, não sei se era... Eu ouvi dizer que tal pessoa escutava, assim, uma música, às vezes só por um pedacinho pequenininho. Porque ela achava que aquele pedacinho já valia a pena tu escutar a música toda. Olha aí. E aí eu fiquei lembrando que tem umas músicas dos Beatles, por exemplo, que, cara, tem um monte de coisa acontecendo. E às vezes tem, tipo, um acorde, assim, de piano que dá em tal lugar que o cara lembra daquele... Cara, que legal. Então, tipo assim, tu espera a música pra chegar naquele momento. Que não é nem um ápice, assim, né? Tipo assim, refrão, do solo, da coisa. É só um detalhezinho que tu caracteriza muito aquele som. Caracteriza, exato. E tu viu que os caras pensaram naquilo, assim, tipo assim, cara, vamos colocar um negócio aqui, vamos. Ou às vezes não, às vezes foi tipo assim, pura sorte aconteceu. Sim. Sei lá, às vezes é um slide que o cara até errou, às vezes é uma coisa que, né? Fora do... Clássico é a abertura da Roxanne, né? A introdução. É verdade. Tem lá a guitarrinha fazendo os acordes, você escuta um piano, é um dos caras da banda encostando no teclado, que tava, no piano que estava aberto atrás e captou. E os caras dão risada e tá tudo gravado. E, pô, não é algo musical, mas tá na música e fechou. Assim como vários outros casos, né? Ficou eternizado ali, né? Tipo, e os caras escutaram e assim, cara, isso aí dá jogo. Isso rolou pra gente uma vez com o Black Market, com a banda de autoral, que a gente... Eu vou falar um dos toques que eu quero falar depois. Fale. A gente... Depois de um momento a gente começou a compor menos ensaio e mais em casa no computador, né? No Guitar Pro, os softwares. E aí, uma vez a gente estava escrevendo juntos, acho que mais de talvez 2 ou 3 juntos, e a gente copiou um trecho que a gente queria repetir mais à frente, mais pro final da música, só que a gente copiou no lugar errado. Então, tipo, a gente tinha uma estrutura aqui de estrofe de coisa e a gente ia só encadear aquela outra parte. E a gente copiou em cima do que já estava escrito. E daí ficou uma troca totalmente surpreendente, que ele falou, caralho, fizemos uma cagada, mas ficou muito bom. Então vamos tentar essa ideia. Ficamos com isso, né? Então, tipo, um acaso total, a gente sabe de inúmeras histórias de acaso aí que muita coisa até da ciência, né? Tipo, descobre um remédio lá por uma cagada e o cara... Exatamente. Você mira aqui, mas isso aqui resolve tal e tal. As casualidades criam coisas geniais, né? Exatamente. Então isso é massa, tipo, tem as vantagens de você fazer esse tipo de composição mais computadorizada, mais estruturada.
Só que esse é justamente a minha sugestão de tópico nesse momento. Tipo, quando a gente começou e a gente fazia as coisas um pouco mais naturais, e a gente ensaiava mais e escrevia as músicas tocando, e você chegava naquele tipo de encruzilhada, assim, tá, a gente já tem aqui uma introdução, uma primeira estrofe e tal, agora a gente tem que fazer um próximo momento dessa música. O que vai acontecer? Bom, vamos tocar junto do início até aquele momento para ver o que acontece. A gente não tem nada na cabeça, a gente não impôs nenhuma regra. Nem questão de tom, sabe? A gente vai mudar pra tal. Vamos ver o que acontece. Até porque, como era mais metal, é muito riff, né? Muito, uma pegada mais com estrutura de posição, e não um acorde, não tonalidade. E aí a gente ia montando esses pedaços e ensaiando. Tipo, a gente fez um trecho que alguém sugeriu alguma coisa, as guitarras se encontraram, ou baixo sim ou não e tal, daí um olhava pro outro, pô, deu bom? Não, vamos tentar dessa outra maneira. Tá, mas aquilo ali que você fez quando começou deu bom, vamos manter aquele. Vamos tocar do início de novo até aquele pedaço e ver se essa sensação cola, se isso dá certo, né? Enquanto você está lá na sua casa, você pode fazer os mesmos testes, só que o computador reproduz para você, e quando a gente está falando de MIDI, normalmente aquele som meio desgostoso, assim, mas funciona, pelo menos para você saber como é que aquilo vai virar. Só que chegou um momento onde a gente começou a notar em várias frentes que essa ideia de você fazer no computador, a gente começava a levar mais em consideração a estrutura do compasso. Então, não tem nenhum problema com isso, mas isso começou a ficar um pouco mais quadrado. Entendeu? Tipo, onde antes a gente tinha um fluxo e uma coisa um pouco mais solta. E como que a gente vai fechar esse negócio aí que tá meio estranho? Se vira e faz umas batidas mais a bateria. Você diz o compasso, o clique ou o compasso, a quadratura? Tipo, tantos compassos, fechou 4 compassos? Não só a quadratura, mas tipo, você escreve, as tuas ideias estão limitadas dentro daquela barra. Tu fica olhando para aquilo, né? Tu fica pensando naquele tamanho de fragmento, então vai ter que encaixar aqui, mas às vezes não é desse tamanho como talvez seria numa casa. Entendeu? Então, tipo, isso, onde antes não existia isso, a gente ia ouvindo e as coisas tinham sensações específicas que a gente queria buscar e a gente tentava chegar nesse consenso juntos, a gente trocou para uma coisa um pouco mais individualizada, na maior parte do tempo, e muito visual, muito específica dentro daquelas regras. Né? A gente tem coisa que não é 4x4, que tem. Legal, só que ficou raro, ficou diferente. Né? E o momento mais crucial para mim desse tipo de sensação foi no nosso primeiro show, a gente estreou aqui em Floripa, no Bar do Frank, junto com a banda Mongo. Saudoso Underground. Faixa abriu espação massa pra gente, valeu demais. Mas enfim, então estreamos no Frank, nesse primeiro show, a gente tinha 6 músicas e um cover, eu acho. 6 autorais, ou 6 ao todo com um cover, já não lembro mais. Cover do quê? Cover a gente tocou Metal Meltdown do Judas Priest, editor, coloca aí a sonzeiraça clássico do Painkiller, né? Maravilhoso esse som, um rolo fudido pra tirar essa música. E aí algumas nossas pra compor esse show, que a gente tava entre duas bandas maiores já de, assim, uma geração prévia da nossa, de amigos já que a gente já conhecia, que abriu espaço pra gente. Então, teve uma banda que abriu, a gente tocou no meio, como se fosse um pequeno interlúdio, assim, e outra banda fechou. E aí o que aconteceu? As músicas que a gente apresentou lá eram bastante cruas, comparado com hoje, com o que a gente veio escrever depois. Bem diretas, um estilo um pouquinho mais thrash metal, onde depois a gente virou death melódico, outras ideias. E tudo era composto daquela maneira que eu coloquei antes. Então, tipo, a gente se reunia para ensaiar, conversava, testava as coisas, ia montando essas sensações e ia chegando nos consensos. Então, o que aconteceu em determinada música é que a gente fez uma parte onde a gente expôs algumas coisas, construiu uma ideia, resolveu aquela ideia, a gente baixou um pouco a dinâmica da música e a gente entrou com um solo de baixo. Ousado. Então, solo uma de coisa baixo. mais etérea, mais um climão. Legal. Baixo meteu, pá, né, não sei o que, e a gente começou a voltar para aquele outro momento da música. Então começamos a trazer dinâmica de novo. Quando você faz esse tipo de ideia, tipo, isso não é novidade para ninguém que já compôs, já escreveu, já ouviu música com atenção, sei lá. Você traz junto a galera, né? Então, o resultado disso naquele dia, na nossa estreia em 2002, tá, no Frank, foi um negócio que nunca mais aconteceu para mim, em especial, apesar de ter tido vários feedbacks positivos depois disso. É que a galera curtiu tanto essa ideia que eles bateram palma no meio da música. Caramba, vamos bater palma. Né? Fenômeno, porra! Poxa. Fenomenal, um negócio incrível, sabe? Incrível. Que a gente não experimentou mais, ou não experimentou tanto, ou talvez de formas diferentes, depois quando essa música ficou mais quadrada, mais dentro do compasso. Sabe? Perdeu um pouco desse elemento. É claro que a gente migrou de estilo, fez outras escolhas,
uma discussão bem específica de estética, assim, que também pode entrar nessa ideia. Mas eu vejo muito isso vinculado com essa ideia de não ser tão ensaiado, tão tocado e ser composto mais no computador. A gente ia tocar esses negócios depois. Então, tipo, ver se era possível tocar, inclusive, algumas coisas. Sim. Se tinha essa condição. Então isso foi uma virada de chave bem grande pra gente, que apesar de, principalmente pra mim, tô falando de um ponto mais pessoal, não ter sido tão interessante, era muito fácil. Então a gente nunca voltou atrás, a gente nunca refez essa ideia. Até porque é caro, né? Você ensaiar toda hora, se encontrar e tal. Por mais seja em casa, violão e tal, isso demanda, né? Energia. Não, e marcar ensaio é uma desgraça. Marcar ensaio é foda. Meu Deus, cara. Já tem pouca coisa que é pior do que... merece. Pouca coisa. Inclusive, eu já tive um ensaio desmarcado. A gente ia ensaiar... Hoje, né? Você falou que tinha Hoje. Eu ia gravar aqui 2 episódios e depois ia ensaiar. Se parar pra ensaiar. Acho que ainda bem que foi desmarcado. É isso aí, né? Isso aí. E aí, vocês têm comentários sobre essa exposição? Cara, eu achei sensacional. Eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? Nunca foi, no meu caso, assim, nunca foi uma coisa que a gente pensou, considerou fazer assim, ensaiar as partes ali, compor as partes separadas. Sempre foi uma coisa que, cara, né, o clássico. Eu trouxe uma música que tem uma folhinha com as coisas. Vamos aqui, tal. Mas é tipo o quê? É tipo tal coisa. É folk, tipo... uma batera, tipo, sei lá, Comes a Time, Donnie Young. Uma guitarra com um delayzinho. Sabe? Então era uma coisa assim, vamos meter uma gaita aqui no meio, vamos meter, sabe? Então era, na minha experiência, sempre foi assim, né? Porque os estilos de banda que eu tive sempre eram muito mais, sei lá, vamos dizer, coisa de banda acústico, né? Então, levado de violão e tal, sempre a composição era assim. Aí eu acho que nem estilisticamente, nem uma coisa que caberia na tua banda, por exemplo. Claro. Olá. E lá. Fala, meu filho. Não, eu tava aqui absorvendo e pensando muito, porque eu não sabia desses lados de vocês, né? A gente nunca falou sobre isso, né? É legal disso a gente começar Muitas a trocar coisas são surpresa pra muita gente. Porque a gente, inclusive pra nós mesmos. É verdade. Esses rolês são muito legais e eu também fiquei pensando, comparando com as minhas coisas, né? Sim. Então, tipo, dá pra ver que só dos relatos de vocês já são coisas diferentes. Tipo, aqui uma coisa um pouco mais solta, no sentido assim, de talvez não ter, talvez aquela formação naquela hora, e aí vai meio que pegando coisa que já toca e tal. Pra ti, teve um momento mais solto, mas já com umas coisas mais, talvez, de experiência, talvez de tocar mais tempo, já conheci mais a própria parte musical, teoria, sei lá, né? E a minha, eu acho que ela acaba sendo bem diferente, porque eu não lembro de ter feito muita composição quando era um pouco mais cru. Eu já tocava, tirava as músicas seguindo cifra, meu ouvido era ruim, então ainda estava no processo de musicalização, mas eu só reproduzia as coisas. E aí eu lembro muito de ter várias músicas que eu queria fazer o solo, por exemplo, da guitarra, improvisar o solo. Eu sempre gostei muito disso, assim, eu achava meio assim chato, trabalhoso tirar o solo. E aí eu ficava um pouco, talvez, por ser prático, assim, de criar uma coisa na hora, não que fosse algo bom, né, musicalmente falando, e nem pro aprendizado, que às vezes a gente também precisa tirar as músicas no sentido, os detalhes, aprender a música para você absorver essas coisas. Isso eu fui ver depois, né? Mas quando eu tava mais no começo, assim, já com banda e tal, as primeiras composições foi meio que isso, assim, tipo, era bem parecido com coisa que a gente já tocava, era mais do mesmo, tipo, eu tenho essa sequência aqui que é tal música, eu vou fazer um pouquinho diferente, talvez, e alguém traz uma letra, então as primeiras experiências foram mais soltas, mas eu já tinha uma bagagem de repertório, né? Que eu acho que isso todo mundo sempre, no nosso caso, teve. E aí, seja mais premeditado ou não, vai trazer isso de alguma forma. Eu toco isso aqui, então na hora que eu for criar, eu vou usar essas coisas. Claro. Exato. Talvez quase iguais, ou talvez fora de ordem, mas que no fundo musicalmente é tudo a mesma coisa, tá no mesmo tom, aquela coisa toda que falou teórica. Mas pra valer mesmo, falando de composição, eu acho que eu não posso deixar de trazer daí a minha discografia, que é a parte profissional, a coisa mais séria mesmo. E é onde eu me identifiquei também como compositor, né? Tudo que eu fiz antes serviu também de aprendizado, mas não tem nada nem registrado direito. Deve ter algum vídeo antigo, sei lá, até se eu tiver alguma coisa até coloco ali. Mas eram coisas bem amadoras e, logicamente, não foi ao público isso, né? E aí eu, tardiamente, então, depois de fazer, sei lá, cursos e aulas de guitarra, até faculdade e tudo mais, minha cabeça estava outra, né? E assim, eu também estudei bastante guitarra, assim, fiquei muito curtindo essa parte de instrumento e estudar coisa de campo harmônico, acorde, escala. Então a minha cabeça, eu me considero uma pessoa bem metódica e nesse lance da guitarra eu estava todo organizado em caixinhas. Então na hora que eu falei, vou começar a compor, era inevitável cair nessa zona de tipo assim, vamos para as coisas certas, né? E aí eu tive uma experiência de ser um pouco mais metódico. Então assim,
tem a questão mais de comparar, que você falou, quero uma coisa mais pop, vai ser para esse lado. Tu meio que já tem as formas, né? Não, eu quero uma coisa diferente, então vou puxar para lá. E as minhas composições sempre foram livres. Eu não fico pensando se a música vai ser curta, vai ser longa. Tipo, tenho música de 3 minutos e a minha última música que eu gravei tem 8 minutos e meio. Eu não lancei ainda, a gente fez agora há pouco um projeto que vai ser lançado logo mais. Só que é aquela coisa, eu tô dentro de um projeto que é meu, então assim, eu acabo ditando as regras. É diferente de uma banda que talvez vai ter um parceiro igual ali que vai falar assim, pô, mas não gostei disso. Aí entra as questões de relacionamento de banda, né? O meu projeto, se eu decidir pra um lado, vai ter gente que talvez não vai querer, outros vão querer, enfim, mas eu tô meio que transitando sempre para as direções que eu acho mais legais. E uma coisa que nunca mudou foi ser livre. Então, eu tenho músicas que trazem os estilos que eu sempre gostei, com referências e tal, que eu não sei me rotular também, falando de estilo, mas é uma música instrumental, bastante guitarra, obviamente. Essas questões de exploração do parte instrumental é legal de falar, porque ela permite muitas coisas que talvez numa música que tu queira, que seja mais pop nesse sentido, ela não vai ser mesmo case, né? É outra coisa. Então, saber se colocar. Até a questão também, quero fazer uma música que seja instrumental, mas que seja mais pop. Então, também tem umas músicas que são bem pop, assim, dentro dessa onda, só que entra naquilo das metodologias. Então, pra mim, foi mais metódico mesmo, porque eu já tinha essa bagagem. Não foi muito, assim, chutar a coisa e ver o que dá. Foi meio que já sempre pensando que tu já visualiza a lógica, né? Por um lado, isso pode ser meio robótico, mas eu acho que todas as coisas que eu fiz foram sempre muito naturais, porque eu quando tô tocando, diferente do que você falou, de poder estar no PC, eu sempre parti do instrumento. Então, tô tocando um negócio, fazendo um estudo, ou só tocando alguma coisa, pô, isso que é legal. Aí guarda, tipo, a gente falou assim, guardei essa informação. Aí daqui a pouco dá essa tal da inspiração, que é até uma coisa legal pra gente falar. Eu tive várias formas de compor, então eu teve um momento que eu tava só assim do nada e veio uma coisa na cabeça, que nem você falou da vinheta, cantarolei um negócio, pô, aí já tirei o instrumento, porque às vezes nem sabia o que era, mas tava aqui, daí anotou, tal. Às vezes é sem querer, tu escuta ali algum amigo fazendo uma coisa na bateria, não sei o que, daí já vem a trilha. Então teve vários casos, né? Quando eu digo que também eu componho as minhas coisas, não é que eu faço todo o arranjo, que você falou da banda. Eu tenho a ideia principal da composição, que vai ser assim, esse é o andamento, esse é o groove, a melodia, os acordes, sempre abertos, dependendo da galera vai tocar, né? Que é muito crua nesse sentido, assim, a música. Eu gosto que ela chegue bem orgânica, né? Então, quando eu vou trabalhar as músicas, sempre eu falo pra galera que vai tocar comigo, ó, essa aqui é a guia, mas cara, se não for uma convenção algo específico, faz alguma coisa. Batera, faz outra coisa. E daí eu também, às vezes, acabo modelando alguma coisa, né? Então, também tem isso, né? Não é que assim, é só eu que faço. Eu digo, a parte básica ali é isso. Depois, cada um que toca comigo tem alguma coisa que vai colocar e eu também acabo mudando meu jeito de tocar. Deixa eu te fazer uma pergunta breve. E por conta dessas caixinhas que você descreveu, você sente uma necessidade de explicar tudo o que você está fazendo ou isso já vem explicado de antemão? Ou você só sai tocando uma hora e depois você analisa? Cara, eu acho que já vem tudo... claro, Porque é que tá, isso até é uma questão que eu tava falando com um aluno, assim, tipo... a gente tem dois lados, assim, que eu acho que tudo tem ônus e bônus, né? Eu acho que mesmo dentro desse lance pragmático, eu consigo ter essa coisa orgânica. Tipo... Porque através das ferramentas trazem isso. Se eu tô num beco, numa música, e eu percebo que tem que mudar, provavelmente eu vou ter algumas ferramentas que eu sei como sair, por mais que seja uma coisa clichê ou não, mas assim, tá, faz assim, resolve. Só que tu perde um pouco aquela questão, talvez, de coisa mais espontânea, ou às vezes até espontânea, só que tu não sente tanto, porque tu fica meio frio, né? Isso. Eu falo às vezes com alunos, assim, que estão com o processo de compor com as bandas e tal, a galera provavelmente, né, mais inexperiente e tal, aí... criei um negócio aqui, daí o baixista botou tal coisa, daí eu vou olhar o que cada um tá fazendo, eles não conversam musicalmente. Tipo, um tá tocando uma nota que tá errada naquele tom, uma coisa assim, né? Ou a intenção do ritmo, às vezes, né? O cara tá fazendo uma coisa com uma certa divisão, outro bota um outro ritmo que principalmente em gravação, que é outros tópicos para outros episódios, né? Vai dar choque. Daí, vendo com essa frieza, eu já vejo assim, isso aqui vai dar problema, isso aqui tá certo, pra resolver tal coisa. Só que essa descoberta que também é maneira, né? E aí torna a coisa, assim, mais humana. É tipo assim, como se tivesse uma mentoria, um coach, assim, pra resolver os teus problemas de, né, de composição e tal. E fala assim, não, meu filho, o caminho certo é esse. Não tem caminho certo. Exato. Às vezes, essa parada que dá o choque, que eu vou olhar com frase e vou... Na minha cabeça, às vezes nem falo pra galera, mas vou pontuar isso. Sim. É legal deixar rolar e perceber e tal. Então, tem um lado triste desse meu lado, que é isso. Tipo, é muito fácil nesse sentido pragmático, tá? Faz assim, faz assado e tal, pega referência. Se alguém fala assim, pô, quero uma coisa tal. Se eu não souber, eu vou escutar, vou beber ali da fonte e já vou calcular isso para saber, isso que vai ser o resultado.
Mas enfim, eu acho que a parte legal daí que acaba acontecendo é que só fazendo, só compondo, pra você ter essa experiência e perceber assim, esse caminho é legal, esse aqui não é. Então tudo que eu fiz até hoje, tipo, foi sempre muito natural, sempre com instrumento, nada assim, tipo, vou jogar aqui, vou usar a parte tecnológica, sempre com o instrumento na mão. E aí tem ideias que a gente vai tocando, que vai saindo, e às vezes você não usa ela na hora, mas é uma ideia que você gostou, você guarda. Daqui a um tempo você lembra daquela ideia com outra ideia, daí vem essa parte pragmática, isso aqui fecha. E se não fechou, mas eu sei como fazer fechar. Então as minhas músicas às vezes acontecem assim, tem uma ideia, guarda outra ideia, às vezes vem muita coisa direto, e eu tenho várias músicas aí, então também, se for pegar cada uma delas, elas vão expandindo ramificações para todos os lados, com vários caras tocando, cada um também traz alguma coisa, e aí essa mistura, né? Então eu acho só que a questão é começar a fazer, né? Tipo, se pensar muito assim, então eu tenho que estudar teoria, não é por aí. Ou, então eu tenho que meditar e vai vir a graça divina, também não é. Tem que tipo, ir fazendo. Então, já aproveitando o teu gancho, eu tinha deixado a novela daqui da gente falar. Abrindo parênteses, lembrei do guincho. Isso, do guincho. Puta merda. Aproveitando meu guincho, né, entendeu? Aproveitando o teu guincho. Será que a gente coloca o teu áudio ali? No... Coloca, né? Sei lá. Colocar na edição o áudio. Só pra entender a pegadinha. Cara, cruzando a ponte aqui, cruzei com um caminhão guincho, com os dizeres escritos assim, Diogo Guincho, e aí a parte de baixo da frase vinha, ainda te pego, um dia ainda te pego. Diogo Guincho, um dia ainda te pego, eu achei foda. Enfim, tem muita gente que gosta de discutir esse lance de inspiração, de meditar e tudo mais, com uma proporção, né? Então é 1% inspiração, 99% transpiração. Você tem que remar para esse trabalho acontecer, para essa composição acontecer. Então eu vou puxar uma história só para trazer essa ideia. Eu estava em viagem uma vez, a gente foi pro Rio em família, assim, e eu levei guitarra. Então eu fiquei tocando na casa de família e tal, tinha os meus parentes também tocam violão, tal, tocando uma coisa e tal. Uma hora eu tava só no sofá ali, de boa, treinando algumas coisas, e uma hora começou a entrar... O sol e o fá, né? Dois acordes, duas notas. Exatamente isso. Então começou a se mostrar uma sequência de arpejos ali, de uma passagem assim, que eu achei interessante, e aquilo foi tomando uma forma. Uma hora eu cheguei no final dessa estrutura que eu achei legal, gravei no celular também, e mandei pra galera da banda aqui em Floripa. Falei, olha só, escrevi esse negócio aqui, e eu tô com uma certa dificuldade de fazer a harmonia disso, tipo... Fiz umas passagens que eu achei ousadas e não sabia como harmonizar aquilo, como encaixar aquilo. E por sorte, nessa época, o outro guitarra da banda já estava fazendo música no desk. Ele falou, deixa comigo. Passa pra Deixa cá. comigo. Nossa, que negócio, parece um pouco bossa, uns negócios coisas diferentes, tá? Vamos fazer desse jeito. Daí ele mandou uma ideia que eu falei, cara, é isso mesmo, é isso que tá tocando aqui na minha cabeça, faz sentido. Legal. E aí essa passagem desses arpejos virou mais à frente no futuro o segundo solo de uma música completa que não tinha nada a ver com aquilo lá. Entendeu? Tipo, daquilo floresceu todo Ficou guardada uma ideia. Isso? Sim, daquela ideia foi feito o resto da música em cima daquele primeiro momento. Mas muito tempo depois, tipo isso assim? Não, tá. ato contínuo. Demorou um X pra gente gravar, por exemplo. Mas não foi uma coisa que ficou esquecida lá depois? Não. A gente entendeu que aquilo era legal o suficiente pra investir. Então, basicamente, o baixista assumiu isso logo depois dos arpejos da progressão definidas e foi montando o resto das estruturas, estrofe, introdução, não sei o quê. Eu escrevi coisas com vocal também, uma hora. E também já era um outro momento que eu estava estudando um pouco mais de teoria, com o Ike Dávila, inclusive, um abraço pro Ike Dávila. E a gente chegou num momento onde a gente precisava harmonizar uma parte de guitarras com a harmonia, e a gente estava sempre entrando em choque de notas ali, olhar pra cara dele, mano, tá muito ruim isso aqui, eu sei que dá pra ficar bom, e ele também tem a mesma sensação. Então, peraí, abri o livro lá, pau. Esse é o nosso acorde, pau, bota aí, fly, não sei o que, bola. Sim, era isso que a gente precisava, fechou. Eu peguei, não, agora eu posso usar a teoria como resolução de problemas. Isso me interessa, né? Uma pergunta, até então, essa parte era uma coisa que tu pensava ou tu tinha ranço? Porque algumas pessoas às vezes têm isso, assim. Eu nunca tive ranço.
Eu quero tocar, mas a teoria é chata. Não, eu discordo da galera que fala que a teoria pode te capar, né? Tipo, te deixar estático ou não vai ser natural. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que você vai misturar as duas coisas e talvez você consiga resolver problemas, tipo essa história que eu contei. Tipo, a gente estava fazendo jiu-jitsu mais ou menos naturais, a gente tinha ideia, tipo, um trecho menor harmônica. Então a gente tinha essa ideia. Né? Agora, como é que você harmoniza isso? Como é que você resolve essa questão? E a teoria chegou aí, encaixou, se for isso, e daí deu certo. Daí, pô, apertamos a mão, tomamos uma cerveja e vamos continuar, vamos fazer mais resto que falta. Não, mas essa questão de tu falou de ser natural, não, é meio uma loucura, assim, porque... É subjetivo. Tudo que a gente tá falando... Não, é só essa palavra, assim, porque, tipo assim, a gente não tá num vácuo, assim, né? Todo mundo que faz música, que é interessado em música, enfim, tem uma bagagem ali que é carregada de um monte de coisa, Sim. de um monte de trabalho, de um monte de gente, assim, Sim. que te faz ter uma impressão... própria tua, né? Mas muito subjetiva da coisa. Exato. Então, igual, por exemplo, ali, tinha um acorde que eu achei interessante, colocar na música, depois eu fui ver que ele era do campo harmônico, né? E tipo assim, cara, olha só que interessante, o negócio ali... eu intuitivamente, eu escutava aquilo na minha cabeça, e eu fui catando ali, cara. Isso. Será que é isso? Será que... eu achei, beleza, fechou. Sim. E tem uma questão... Você é o que você ouve. Exato. Então, assim, provavelmente você, talvez, dentre todos nós, na maior da naturalidade nesse sentido, você já escutava muita música, você já tinha um palato, né, musical, que mesmo seja subjetivo ou natural, que não vem à toa, não vem de nada, sim. tem coisa que leva a outra coisa e chega no que é aquele estilo, aquela referência. Exato. Você gosta daquilo porque você já interagiu, né, com aquilo antes, né? Então, é muito diferente pegar alguém que... Por mais que às vezes já toque um pouco, mas não tem essa bagagem, aí vai ser outro bloqueio, vai ser diferente daí. Isso. Então você, tinha as paradas ali talvez intuitivas, que pode até pensar que não são por um lado, porque você já vivenciou aquilo, mas não estava na tabelinha, assim, isso aqui não. E aí você... Como é que eu vou resolver o problema? Eu vou pegar aqui, esse que aí tem... Né? Então, enfim, claro, são coisas super úteis, né? Óbvio. O estudo é incrível, né? Tu conseguir, de fato, entender o que tu tá fazendo. Eu faço um monte de coisa ali que eu sei que é ok fazer, mas eu não sei explicar o que é. Assim, e funciona, isso aí. E acaba funcionando, e beleza. Tem grandes músicos que não sabem nada da teoria, não souberam, né? E te dá saídas ali, às vezes, talvez tu pene um pouco mais ou um pouco menos, por saber mais ou menos, mas enfim, sobre composição, isso que eu até tinha anotado aqui, é uma expressão artística, né? Sim. Seja individual, seja conjunto. Uma bolha. É uma expressão artística. Então, assim, tu tentando colocar alguma coisa que tu tem ali, um sentimento, vamos dizer assim, uma vontade, né, para fora. Então, que instrumento tu tem para fazer isso, né? Eu domino, sei lá, ou não domino, ou tenho interesse em guitarra, no nosso caso, né, vamos usar guitarra para fazer e tal. Ou a pessoa que é ilustrador, que é pintor, que, enfim, N coisas, né? Então, é uma expressão artística, né? Então, assim, o que eu estava até comentando com eles aqui antes é uma crítica, uma coisa um pouco polêmica, assim, por exemplo, composições. A pessoa faz uma composição, tem uma banda autoral aqui, não, fiz a minha música, tal, e aí tu vê a pessoa executando, a banda executando ali, e foi o exemplo que eu trouxe, né? A pessoa não consegue cantar direito a música que ele próprio fez. Ou tocar, às vezes, né? Ou tocar, enfim, mas o lance de também, mas eu fico um pouco assim agoniado, que eu vejo, não é poucas vezes que eu vejo assim, que é uma coisa que me agonia, mas a pessoa pode estar dane-se, pra mim tá tudo certo. Mas eu fico meio assim, cara, por que o cara não fez uma música que ele conseguisse tocar minimamente bem? Assim? A música tu pode fazer o que tu quiser com ela. Tu pode fazer uma outra linha melódica, tu pode mudar o tom da música, tu pode colocar um outro acorde ali, tu pode dar uma outra intenção que tu consiga fazer. Tu pode adaptar, né? Tu pode adaptar, tu pode fazer... o shape mais difícil. Exato, mais difícil, porque afinal de contas a música é tua, né? Sim. Porque assim, a pessoa tem noção de música, obviamente, tem noção de harmonia, tem noção de melodia, porque o cara construiu uma música ali, beleza. Ou uma banda construiu, os caras têm, sabem o que eles estão fazendo, sabe? Mas o detalhe, assim, que às vezes não é nem muito detalhe, né? Porque a pessoa conseguir cantar afinado ou não
Eu acho que Não é um detalhe. teria que ser o básico, né? Enfim. Não, é E aí, mas é complicado falar assim, nem o básico ele faz, cara. Como é que você tá fazendo isso? Eu não sei o que vocês acham disso, mas é uma coisa que às vezes me incomoda, sabe? Assim, Assim, você quer comentar ou posso? Pode falar. É breve. Tipo, a diferença pra mim entre isso ser possível ou plausível, interessante ou não, é porque, como você falou, a gente falou que a música tem expressões, são expressões subjetivas. Diferente da engenharia. A engenharia não é nada subjetiva. Então, se eu construir uma casa e eu sei o que eu tô fazendo, as pessoas moram naquela casa, tudo certo. Se eu não sei o que eu tô fazendo, aquela casa vai cair. E vai dar merda. Agora, com a música, não. Na pior das hipóteses, o nego vai ouvir a tua música e vai falar, puta que pariu, eu podia ter ficado em casa. E vai embora, cara. Sim. Vai embora. Não vai fazer mal pra ninguém, né? Na prática, assim, né? Mas, você pode desenvolver esse negócio super cru e mais ou menos tosco e com certas dificuldades para um negócio bem interessante daqui a pouco. Só que você precisa estar ligado nessa ideia. Tipo, você tem que ouvir as suas referências, tem que falar com as pessoas, tem que aceitar a crítica, tem que... Entendeu? Tem que conversar, sabe? Tipo, não é assim, tipo, vou fazer o que dá na minha telha, que às vezes funciona também, e tá tudo certo, mas... Exatamente. Quando tu vê que tem uma intenção, assim, artística, né? Sim, de estilo, exato, aquilo, exato. cara, beleza, tá dentro do contexto, sabe? E você ganha liberdade poética. Claro, aí, cara, faz como tu quiser, pô, né? Agora, quando tu vê que tu sente que é um negócio que meio que faltou ali um pouquinho, assim, Sim. eu me incomodo porque eu não entendo por que a pessoa não buscou aquilo, sabe? Aquela coisa, se há uma expressão tão individual, que é subjetiva, não está sujeito a, vamos dizer assim, um julgamento de certo ou errado, está ali, ela existe, né? Não cabe... Enfim, estou sendo muito chato, né? Mas enfim, mas é uma coisa assim que me incomoda um pouco, sabe? Assim como várias coisas bobas assim, me incomodam. Sim. Fica assim, cara, tenta fazer ali, eu acho que ficaria mais legal, assim. Às vezes é uma coisa muito legal e que às vezes ela tá assim, um negocinho de ser muito legal. De ser, cara, isso sim. sabe? Eu não sei se eu tô falando, eu tô sendo muito repetitivo, mas me incomoda um pouquinho. Entendo. Eu acho que, às vezes, eu percebo essas coisas, como você tá colocando, mais ou menos desse jeito, e me parece que, infelizmente, às vezes falta tempo, ou falta grana, ou falta outras condições para isso acontecer, entendeu? Então você faz da maneira que dá, da melhor maneira possível. Só que você também ouve histórias, né, de outros contextos completamente diferentes. Vamos citar Beatles, que falam do primeiro álbum dos Beatles. Eles ficaram numa sessão de estúdio lá gravando o dia inteiro, só tinham um dia de estúdio pra fazer o negócio. Foi gravado em um dia. Isso. E aí tem o vocal do Twist and Shout. Eu ia falar Twist and Shout. Que não é distorção vocal. Não, é ele gritando. Estafa. De raiva, de cansaço. Não tem mais o drive alguma. É a voz dele então dando você pau. Também cria coisas dessa maneira. E a versão que tá gravada lá no disco é o primeiro take que foi feito. Foi feito 2 takes. Caralho, olha só. E eles aproveitaram o primeiro take. Então, assim... Já não tinha mais nem voz, né? Não tinha voz, acabou. Ele tava isso aí. puto que tinha só um dia. Isso. Enfim, jogo... Cara, só acho pra concluir, né? Porque acho que vocês já explanaram bem. Eu entendo que, sim, a arte, ela é livre. Cada um gosta de ver alguém jogando uma lata de tinta na parede e acha isso legal. Ou alguém fazendo uma puta obra calculada ali, que vai juntar um monte de coisa, vai virar outra coisa mais detalhada. É subjetivo, né? Assim, como estilo musical e tal. Eu acho que todo mundo pode fazer, mas é muito também diferente de você, quando você já está no meio, principalmente, né? Você conseguir aturar algumas coisas, né? Eu acho que é normal porque tem coisas mínimas, que nem você falou, pô, afinar e tal, né? Independente da música, não precisa ser complexo, ou dependendo do estilo, mas assim, minimamente bem feito, bem tocado, cuidado. Mínimo, né? E claro que tem questões, às vezes tu vai encontrar ali no momento que você tá vendo que a coisa tá mais emocionante mesmo, e mesmo que seja desafinado, às vezes aquilo também te passa uma sensação boa. Claro, exato. Mas falando tecnicamente, o cara sempre vai saber, pela parte da engenharia musical, o que vai estar mais dentro ou mais fora. E aí, quando o cara já pratica, já toca, já faz, inevitavelmente isso vai passar batido, né? Você tipo, sabe, pô, isso aqui não tá tão legal. E aí vai muito daí daquilo que você falou, cada um tem uma pira. Então, se a pessoa, independente de ter recurso, não, ou história, ou alguém para trocar ideia, às vezes ela acha que no mundo dela aquilo tá bom e ela não vai agradar o mundo inteiro. Pode ser que agrade alguém. Sim. Mas eu acho que a grande questão é que você falou, tá aberto pra, tipo assim, cara, quem que sou eu na fila do pão, tá ligado? Tem muitas outras coisas para estudar, para ver referência, crítica, ver onde é que eu quero, principalmente saber onde é que quer ir, né? Se a pessoa só faz e talvez não tenha referência, pode ser que seja legal, pode ser que seja uma merda.
Mas, tipo, ter a referência. Pô, não, isso aqui eu gosto, porque eu gosto. Aí talvez venha essa coisa mais da engenharia de novo. Então, acho que sim, é democrático, só que, infelizmente, por ser democrático, qualquer um faz e qualquer um pode dar certo ou ser uma completa catástrofe. E aí, tipo, né, eu acho que vai irritar, talvez, em alguns momentos. Você, claro, não quer sair de casa, tipo, ver uma coisa ruim, depois de uma certa idade. Ou que, mesmo a questão do som, tudo, assim, o som tá ruim, o time tá ruim, enfim, seja lá o que for. A execução tá ruim, não sei. Então, acho que é um pouco delicado, né, porque é democrático, então, beleza, todo mundo tem direito de fazer. Só que, cara, acho que tem que colocar nos lugares, né, tipo, não vamos tratar como algo profissional, né, tem que meio que botar numa outra caixa e entender, beleza, esse lance é isso aqui. É que músico mesmo é um povo muito chato, né? Que fica, às vezes a gente fica lá no fundo do bar assim. Exatamente. Assim, ó. Exatamente. Caralho, mano. Só olhando, cara. Ó, faz um parênteses que eu me encontrei naquela figurinha assistindo determinado show, não vamos citar, mas bota um close aí, eu assistindo um determinado show. Tem a figurinha. Esse sticker é incrível, cara. Músico é assim, infelizmente. Sensacional. Mas música é democrática, né? Claro, claro. É só uma É sobre isso. uma chaticezinha, né? O cara sendo... Então, você falou uma hora sobre improviso, sobre essa possibilidade. Eu tenho uma história também, quando a gente tá gravando o nosso álbum, a gente queria terminar uma música com um solo, a gente não tinha esse solo na mão. Então, o nosso guitarra, Alexandre Schneider, a Caatinga, deve estar vendo a gente, espero que sim. Foi lá, sentou pra gravar. Não foi brilhante, vamos deixar dessa maneira. Daí ele falou assim, ficou puto, né? Falou assim, amanhã eu vou voltar aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Daí ele foi pra casa, fez um improviso escrito, ficou conhecido como o improviso escrito, voltou, gravou e era maravilhoso. Tá? O melhor improviso é aquele estudado em casa. É verdade. Então, assim, a música termina em fade out com esse solo rolando, então ficou tudo um clima, a voz também vem junto. Ficou bem legal, realmente bem legal, mas foi assim, algo que teve que ser provocado e estudado pra chegar num certo patamar. Então é isso que a gente tava falando. E percebido, principalmente. Percebido. Porque ele poderia escutar e vocês falar, cara, não tá bom. Internamente ele fala, pô, tá do caralho. E aí? Isso. Vai daquele ponto de cada um, né? Eu anotei aqui um assunto que é benefício de compor para tua vida enquanto músico. Seja qual for a tua intenção de ser músico, se é profissional, se é amador, enfim. Pra tua prática. Pra tua prática. Só dando meus 5 centavos aqui de opinião sobre são isso. 2 centavos. Não sei sim, é 2 centavos. Tem uma desvalorização cambial aí. Cara, pra mim, minha experiência assim, sempre foi muito interessante, assim, porque te faz prestar atenção em outras coisas, né? Então, e principalmente prestar atenção no conjunto da música. Quando a gente faz arranjo, enfim, assim, né? Tu tem que equilibrar as coisas de forma a beneficiar tudo ali, a música, né? Claro, tem momentos que pedem, sobe aqui, vocal aqui, faz uma coisa, destaca mais ali, solo de baixo no meio, sim. Beleza. Só que... beleza, é uma coisa que... Mas beleza. Quer fazer? Só de baixo, cara, tá. Dependendo. Podcast de guitarrista é uma merda mesmo, né, cara? Puta que pariu. Enfim, e aí sempre me levou, assim, a prestar muita atenção no que as outras pessoas estavam fazendo, no que estava rolando ao redor das outras partes, sabe? Então, pra mim, sempre foi muito benéfico ter essa experiência aí de arranjar, de ter convivência com música autoral, enfim, que te faz pensar com uma cabeça diferente, assim, pensando no todo, né? Num exercício do todo, assim. De que, vamos chegar a todo mundo ali, porque a música, se tu for ver, é um monte de partes, assim, móveis ali, que cara, é quase um milagre, às vezes, a música acontecer. Sim. Uma pessoa tem um background assim, outra pessoa é assada, tal, todo mundo tentando chegar no mesmo lugar, né? Pra fazer uma coisa em conjunto que é música. Isso, que é uma coisa que faz sentido, enfim, minimamente no final, né? Sim. Então isso é muito interessante, assim, até a experiência de tocar, por exemplo, no Students da escola, nos shows que são formados por pessoas completamente diferentes, assim, de backgrounds diferentes, de níveis de percepção, de estudos diferentes, e que tentam todo mundo, cara, com a maior boa vontade do mundo, sabe? Sim. Vamos chegar no final da música, cara, e isso é muito legal, assim, e é uma visão que pra mim sempre foi muito benéfica, assim, e eu lembro de, cara, quando o cara tá compondo, assim, e às vezes eu fico pensando assim, cara, como é que eu faria essa parte? Será que eu faria essa parte? E às vezes quando eu vou tocar alguma parte de alguém, assim, de alguma música, eu uso daquilo ali pra tentar fazer uma coisa mais minha, sabe? Vou tocar assim, claro, assim, claro. Eu escuto assim, vou tentar fazer assim e tal.
E vou tentar às vezes fazer mais fácil, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de tocar algumas coisas assim. Vou atalhar aqui, vou aqui, tal. Então, pra mim sempre foi uma experiência assim que voltada ao todo, né? Da música em si, né? Sim, assim. Total, eu acho que tudo que a gente falou aqui, dentro dos relatos pessoais e até as opiniões também, tipo, a gente sabe que é tudo muito subjetivo, né? E não existe um caminho. E cada um que você for pegar, independente de nós, mas assim, até grandes nomes, cada um tem um rolê, uma história. Tem muitos músicos que não sabem teoria e tocam muito bem, outros que sabem muito teoria e tocam mal pra caralho. Também conheci muito cara que era mestre em música, doutor, e toca porra nenhuma. Leu muito, tocou pouco. Assim, a minha opinião, sempre como professor, também eu falo pra galera, assim, cara, se tu tiver minimamente interesse nas coisas, aproveita. Tipo assim, tem que saber ler partitura? Não necessariamente, mas se quiser um pouquinho vai ajudar. Tem que treinar o ouvido? Não necessariamente, mas se quiser vai ajudar. Tem que saber, tipo, tudo é o leque que você vai abrindo mais. E a grande questão dentro da composição, claro, você tendo mais recurso ou não nesse sentido, é uma coisa certa, tipo, você sabendo para onde você não quer ir, já é muita coisa. Então, tipo, se tu quer compor, pensando agora uma coisa mais assim, não, vou fazer um negócio, tipo, não só pela brincadeira, pela bobeira, assim, tu tem que ter as tuas referências, então saber para onde você quer ir, o que você não quer fazer, né? Saber o que você gosta, daí volta o que você falou, tipo, questões básicas, né? Pô, minimamente afinado, minimamente organizado, né? Essas coisas mínimas, né? E aí, dentro de cada arte, né? Seja ela muito mais simples, né? E imatura, talvez, enfim, né? Que também tem seu lugar, ou uma coisa mais profissional, mais complexa, você vai tendo as tribos, enfim, só que, tipo, tem um denominador comum que é minimamente aquela música poder ser audível, né? Executada, então acho que é muita essa questão, assim, você saber o que você consegue entregar, não tentar dar passo para que a perna, né? Porque às vezes o cara quer inventar moda, ou sei lá, e, tipo, pô, pra que isso? Faz uma coisa mais simples que funciona melhor, né? Aquilo que falou, tocar junto, cada um dá numa banda, né? Muito isso, cada um dá o que puder de melhor e não tentar, tipo, inventar moda se você não consegue, né? Tipo, muito, eu vejo também, a pessoa quer correr maratona e mal sai dar uma caminhada, sabe? Então, tipo, às vezes tem essa questão de, tipo, se colocar onde você tá, se você tem um desejo, talvez, de ir para outro lugar, então trabalhar para isso e tentar, dentro dessa naturalidade, fazer o que tu acha que é verdadeiro, minimamente apresentável, né? E a questão da composição, nesse sentido mais de, tipo, mostrar quem tu é, né? Ela volta naquilo, ela é o que você ouve, o que você consome. Se você tem a cabeça muito fechada e quer ter a cabeça aberta na tua música, não vai funcionar, sabe? Você tem que, tipo, transitar por esses lugares e saber qual que é a parada que te alimenta e como você vai também jogar isso pra tua música, né? Seja de uma forma mais intuitiva ou de uma coisa mais pragmática, mas que você consiga sentir também verdade nisso que você está fazendo e até orgulho, né? Alguma coisa assim, para poder mostrar, que é uma coisa pessoal, né? Então é muito complexo, cada um tem um rolê. E eu acho que se você tiver o leque aberto para ouvir coisas diferentes, mesmo se você não gosta, mas assim, para saber o que você não gosta. Você tem que ouvir o que você não curte para saber o que você não vai querer fazer. E das coisas que você gosta, também você se agarrar nisso e entender, cara, por que isso é legal, por que eu gosto disso. Então, acho que isso é uma descoberta que cada um vai ter que fazer, seja por meios mais acadêmicos ou não, ou trocando ideia, ou sozinho, ou pesquisando na internet, sei lá. Mas é isso, é saber onde você tá e onde você não quer ir, principalmente, para não fazer uma parada que, tipo, às vezes nem é verdadeira e você tá ali, tipo, só perdendo tempo, gastando energia, né? Eu lembro de a gente tava começando a divulgar coisas, tentando achar lugares pra mandar material nosso de banda e tal, e a gente foi num site gringo uma época e tinha um FAQ ali, um negócio de perguntas, que o cara explicava várias coisas de perguntas normais que ele recebia, e uma das perguntas era, eu posso mandar o material da minha banda pra vocês? E a resposta do site era assim, you're a musician, be bold, ou seja, seja forte, seja foda, tipo, você tem um trampo, mano, dê a cara a tapa, entendeu? Tipo, mas seja consciente com isso, tipo, você vai ter que ser da crítica, a galera fala que é uma merda, vai ter, cara, você não vai agradar todo mundo nunca, isso não existe. Não existe. Mas você tem que ter essa perseverança e essa vontade, né? Então, tipo, sim, faz muito sentido. E aí eu vou puxar um gancho, já falar de amigos. O Frango é um amigo nosso, o Felipe Gal, grande presença, talvez vocês conheçam ele também. A gente começou a se desconheceu nesse meio musical também, ele vendo a gente tocar, e chegou um momento onde ele mostrou pra gente músicas dele, músicas instrumentais, de guitarra e tal. E a gente falou, cara, isso aqui é animal, você tem que lançar isso aqui. Não, mas não sei, pô, não fico meio assim. Frango, se você não lançar isso aqui, a gente vai lançar mesmo. Não perde esse tempo não, entendeu? Vai com isso aí. Então procurem a banda do Frango aí, Space Chicken and the Eggs of Disaster, nos seus tocadores.
Maravilha, teta demais, excelente. Verdade. Então, deem a cara a tapa, componham. Isso, o conselho eu acho que fica geral, assim, do podcast Proibido, Rap Mall, eu vou falar por todos aqui, cara, faça as coisas. Sim. Faça. Escreva, exercite, faça. Porque Composição é um exercício. Composição, é a melhor, Exercício. cara, é a melhor maneira, sabe? Grava, aproveita que tem, cara, todo celular grava, todo computador grava. Cara, hoje em dia tá muito fácil em termos de ferramenta, né? Qualidade de áudio muito boas, assim, pra fazer, tem recursos. Cara, eu lembro de comprando o Sound Blaster Audi 2, que era uma das primeiras que vinha com o negócio que fica na mesa, você pluga as paradas, não era atrás do computador. Mano, outro negócio, mano, Sim, outra época. caríssimo. E agora não precisa nada, cara, faz ali e tal. Nossa, Então faça. Se você quer, faça. Porque é o melhor jeito, cara. Tu vai se descobrir muito. Enquanto músico, enquanto pessoa. Cara, é um exercício incrível, assim. Recomendo muito. Outra coisa que a gente recomenda também... Dando que estreia pro nosso novo fazendo quadro. gancho. Temos um quadro de Que a gente recomendações musicais. Que essa Show, Guincho. Fica aí Show Guincho. Fica aí, vou te pegar. né? Diogo Guincho. Ainda vou te pegar. Fazendo Guincho Caralho, aqui. virou uma propaganda gratuita aqui. Foda, cara. Não, é que não tem como, né, meu Pelo xará? amor, cara. Antes do primeiro episódio, na gravação Instantes passada... antes de começar a gravação do primeiro Eu episódio. mostrei ali um som que eu curto demais. Eu falei assim, galera, eu acho que a hora que entra a batera nessa música é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, que é a música Love and Happiness do Al Green. Olha aí. Né? Fica Procurem, a então, referência. busquem, vamos deixar Bom aqui. som. Não vamos colocar a brasileiro. música aqui porque a gente vai levar strike com certeza. Isso, mas busquem a música. Mas está por todos os lugares, é uma música incrível. Isso. Vale a Orgânica, pena. o som que tu vê que a galera tá ali tocando Sim. junto. Vale a Coisas de pena verdade. escutar com atenção, porque é uma aula, essa música de tudo. Assim, ó. É uma gravação provavelmente dos anos 70 ali, e é uma qualidade assim incrível, Sim. de qualidade de execução, de composição, de gravação. Eu diria que é uma aula do Al Green. O que faz aí, a ponte com... finalmente a ponte com o nosso primeiro meme, que é, já que estamos aqui no Nestor House, que tem aí uma decoração all black, All black. Então, nada por que Ouvindo não Al Green também. não é? Justamente. É isso. É isso aí. Fechamos? Com esse momento. Fechou? Não Valeu. esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Isso aí, comentar aí, deixa seu comentário, se compartilhar, você compôs, assistir o se primeiro você não episódio. É isso aí. É isso? É nóis.